Graça e paz, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a este momento especial de reflexão na presença do nosso Deus. Estamos no mês de maio, um mês alusivo à família, e a família é um tema essencial para a fé cristã e deve ser tratado com prioridade em todo o tempo. Cada dia somos convidados a voltar nossos olhos para a palavra de Deus e reconhecer que o lar é um lugar sagrado, é o espaço onde Deus quer habitar, restaurar e agir com poder. E hoje nós vamos mergulhar no exemplo da família de Jesus. Isso mesmo, o Salvador do mundo. Ele não veio por acaso e não veio de qualquer jeito. Ele veio dentro de uma família. Ele cresceu em um lar, foi educado, cuidado por um pai, por uma mãe terrenos, viveu experiências comuns. E isso tudo nos revela verdades profundas sobre a importância da família e o quão Deus ama e quer cuidar das nossas famílias, a exemplo de como Jesus Cristo veio, foi cuidado e foi abençoado por uma família. Essa reflexão ela vai ser baseada no texto de Lucas, capítulo 2. Refletiremos os versos 39 a 52. E através desse texto a gente pode perceber como a família de Jesus, embora simples, foi marcada pela fé, pela obediência e pela busca da presença de Deus em todo o tempo. Havia uma constância em crescer-se espiritualmente, e isso é nítido na família que Deus escolheu para que o filho dele habitasse e desenvolvesse aqui neste mundo. A história de Jesus e de sua família talvez seja uma das mais contadas, conhecidas ao longo da humanidade, mas vamos nos ater aqui ao texto bíblico, onde apresenta Maria como a favorecida, a agraciada por ter recebido de Deus o privilégio de gerar o filho dele. E no versículo 38 apresenta Maria como uma serva submissa. O texto diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então Maria foi escolhida porque tinha um coração puro, submisso e disposto a obedecer aquele propósito qual foi lhe colocado. E José, né? Sabemos que é da linhagem de Davi, como a profecia já dizia que deveria ser, e ele aparece na Bíblia como um homem justo e obediente. Era carpinteiro, um homem trabalhador, e que ao saber da gravidez de Maria, ao anjo vir falar com ele, ele fez como o anjo lhe ordenara. Então José ele não era um pai biológico de Jesus, mas foi um pai presente, protetor e um guia espiritual. Nós vamos ver aqui no texto de Lucas 2 que ele zelava pela espiritualidade da família, pela busca constante de Deus no seio do lar. Então, por que Deus os escolheu para ser família de Jesus Cristo? Porque eles eram fiéis no pouco, eles eram obedientes e eles estavam prontos a servir a Deus. Então, a grandeza da família não está nas posses, não está na fama, mas na disposição de cumprir a vontade de Deus. A família de Jesus era uma família que cultivava a fé, como podemos perceber em Lucas capítulo 2. Anualmente, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, eles buscavam ser fiéis à Escritura, às tradições de fé, e todos os anos eles iam a Jerusalém, enfrentando todas as dificuldades de uma viagem naquele contexto, mas eles não abriam mão desse momento de espiritualidade. E nesse texto de Lucas, a gente tem um fato onde Jesus permanece ali no templo, ensinando, ouvindo, interrogando os doutores da lei, e seus pais retornam viagem. Eles não perceberam porque na cultura judaica as caravanas eram organizadas de modo que
Mulheres e crianças vinham à frente, os homens mais atrás. Jesus ali, um rapazinho com 12 anos, né? Poderia estar no grupo das crianças, poderia estar ali com seu pai, e não perceberam. E quando notaram a ausência de Jesus, imagino que tenha sido algo desesperador ali para aqueles pais, que imediatamente começaram a procurar pelo seu filho, né? Tiveram ali um momento de preocupação, de medo. E Jesus se encontra no meio daqueles doutores da lei. E a Bíblia fala que ao encontrá-los, seus pais ficaram maravilhados. E Jesus responde, né, aquele questionamento que Maria fez. Ela perguntou: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Naquele momento, não houve compreensão, como a Bíblia relata, sobre essas palavras que Jesus disse a Maria, mas a gente entende tudo como propósito, e ao ler um texto desse, a gente percebe que uma situação como essa, em que ele ficou ali, em que seus pais seguiram viagem e posteriormente eles voltam aflitos, preocupados atrás dele, e ele está ali ensinando de Deus, orientando, né, aqueles questionamentos que eram feitos a eles, aos doutores da lei. Era apenas um adolescente de 12 anos. E ali já foi nítido o propósito dele, né? Ele veio para ensinar, para salvar, mas ali ele teve uma oportunidade de compartilhar quem era Deus com aqueles homens, e era prioridade para ele naquele momento. Então, os seus pais, após essa situação, o texto fala que eles desceram para Nazaré e Jesus era-lhes submisso, e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E o verso 52 termina dizendo: Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus volta com seus pais e lhes é obediente. Mesmo sendo filho de Deus, ele se submete à autoridade paterna. E na casa, lá no seu lar, Jesus crescia em sabedoria, em estatura. Às vezes nós temos dificuldade em imaginar Jesus bebê na sua infância, se tornando um adolescente, um jovem, e no auge da juventude, né, com seus 33 anos, ele doa sua vida a favor de nós, pecadores. Então ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. E o lar é um exemplo de primeira escola para cada um de nós, como José e Maria foi para Jesus Cristo, né? Nós também devemos fazer do nosso lar o primeiro templo de adoração a Deus junto aos nossos familiares. A família de Jesus não foi uma família rica nem perfeita, né? Mas foi uma família de fé. Uma casa simples em Nazaré, mas era habitada pela presença de Deus. Maria nos ensina a dizer sim, a obedecer mesmo sem entender tudo, mas ela foi obediente e submissa. Que em relação aos nossos lares não falte isso, possamos sempre ter em mente que os ensinamentos do Senhor devem ser obedecidos e que nós, em submissão a Ele, possamos honrá-lo com uma vida de devoção, como Maria fez. E José, também um pai que cuidou, um pai que se fez presente, talvez tenha morrido muito cedo, a Bíblia não traz muitos relatos sobre a vida dele, mas que Jesus prosseguiu sendo carpinteiro de acordo com os ensinamentos que esse pai trouxe a ele. E Jesus, nesse texto aqui, também nos ensina
que o crescimento ele acontece num ambiente onde há obediência. Então, para que Jesus esteja e seja o centro do nosso lar, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos obedecê-lo e assim as nossas famílias serão transformadas pelo Espírito Santo. Precisamos colocar fé em prática, como Maria fez, como José fez. Precisamos confirmar a presença de Jesus no nosso dia a dia, em cada circunstância, em cada necessidade, em tudo que Ele nos oferece de bom e necessário para a nossa vida. E quando perceber que Ele está distante, na verdade Ele não está distante, somos nós que precisamos buscá-lo para perto, como seus pais fizeram naquela estrada, voltaram aflitos, buscando aquele filho e esteve perto a ele. Precisamos educar nossos filhos com amor, com oração e com exemplo. Jesus não precisava disso porque ele era o Filho de Deus, mas Deus quis colocá-lo no seio onde o amor, onde a oração e onde o exemplo daqueles pais, Posteriormente ele teve também irmãos e podemos perceber que essas características estiveram presentes neste lar. Então precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos educar com amor, precisamos ter um coração submisso a Deus, porque a sabedoria de Deus é que vai nos dar um coração transformado e pronto a servi-lo verdadeiramente. Então que cresçamos como Jesus Cristo cresceu, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Que este mundo veja as nossas famílias transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Não há em nós habilidade humana em termos uma família que realmente siga o padrão de Cristo, porque precisamos do auxílio do Senhor a todo tempo. Não desistamos das nossas famílias. Coloquemos nossos filhos em oração, no ensino da palavra e assim teremos filhas, filhos, esposos e seremos esposas que sejam um padrão bíblico para essa humanidade que já tem desconfigurado, que já tem desqualificado como algo essencial ser a família, mas sabemos que ela é a base da sociedade, ela é a instituição de Deus e que está nas nossas mãos como cristãos preservá-la até a volta de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e complete a palavra dele em nossos corações.